Olá, consciência amiga, espero que você esteja bem, na frequência de paz e harmonia que sempre deve estar, é necessário estar. Vamos falar um pouquinho sobre conflito. Vamos refletir sobre isso. Na verdade, o conflito, você nunca está em conflito com alguém, isso não existe. Você sempre está, consciência, em conflito com você mesmo. Sempre. Não tem exceção. Cada consciência está em conflito com si própria, que gera outros conflitos. Mas o conflito ele surgiu por um conflito interior de cada uma. E é isso que ocorre. Às vezes o conflito é sobre um inconformismo que você esteja sentindo, um egoísmo que você tenha, os egoísmos sutis eu estou me referindo, um orgulho. Então, esses tipos de conflitos interiores que geram esses conflitos que nós chamamos, por falta de uma palavra melhor, conflitos exteriores. Quando você consegue resolver o seu conflito interior, você entra em harmonia, em paz, em equilíbrio e você resolve os conflitos exteriores, aquilo que chamamos de conflitos exteriores. Na verdade, esses conflitos exteriores apenas são, agora colocando a palavra correta, incompatibilidades. O que é a incompatibilidade? É aquilo que não está na mesma ressonância, na mesma frequência. É evidente que nós sabemos que todas as consciências são heterogêneas. Não existe uma uniformidade. Todos nós, como consciências, somos umas diferentes das outras. O objetivo é manter um equilíbrio harmônico entre essas incompatibilidades, para que não haja um conflito. Por isso que temos que ter paciência, compreensão, né? E para isso é necessário, porque nós variamos de frequência um pouco mais alta, um pouco menor, um pouco mais ampla ou não. No relacionamento é a mesma coisa, em qualquer relacionamento. Então, você nunca está em conflito em um relacionamento também. Você está em conflito consigo e gerando, né, esses conflitos por causa da incompatibilidade que você tem. E quais os tipos de incompatibilidade que normalmente existem? Para mim, na verdade, dois. O de inteligência, que é o intelecto, é uma incompatibilidade, e o de maturidade, que é outro. Não vejo relevância em mais nenhum outro tipo de termo que a gente use. Porque normalmente, quando você começa um relacionamento, você tem uma certa compatibilidade de atração, de interesses mútuos. Então, vocês estão compatíveis, né? Agora, essa compatibilidade que você tem no início, quando você começa a conviver, a relacionar mais profundamente, é evidente que muitas coisas vão surgindo novas, que já existiam velhas em cada uma das consciências. E essa incompatibilidade, ela acaba gerando aquilo que o egoísmo, que o orgulho, que o inconformismo da própria outra consciência não aceita. Então entra no conflito exteriorizado, né? Então as inteligências são heterogêneas. Então às vezes você percebe que a pessoa, que aquela consciência com quem você se relaciona, em algumas coisas ela é mais imatura. Na época
da compatibilidade, da atração, de interesses saudáveis, que são, lógico, né? Elas normalmente estavam relevadas. Você não se incomodava com aquilo, não era, né? Você criou um véu, você inibiu essa avaliação. E muitas vezes surgiram, lógico que surgiram essas incompatibilidades de maturidade e de inteligências entre vocês desde o início, mas você deixou-se levar por um determinado êxtase de necessidades que são saudáveis, que são naturais de toda a consciência utilizando um corpo físico para se manifestar, mas as emoções, aquilo que nós chamamos, que precisamos utilizar para nos relacionarmos com as pessoas, geram os seus interesses mútuos. E vai daí que nós vamos inibindo aquilo que nos chama a atenção negativamente, porque o interesse naquele momento é outro. Então você deixa algum tipo de brincadeira, algum tipo de interpretação, algum tipo de maneira de ser, de falar, de agir, como se fosse uma coisa inocente. E não é. Depois da fase adulta, ninguém tem manifestações inocentes, né? A não ser que tenha algum tipo de problema intelectual, né? Porque não existe mais inocência para nenhum de nós. Sem contar que interiormente, cada um também tem o seu critério de avaliação próprio, ou seja, cada consciência, quando ela age com imaturidade, com um nível de inteligência um pouco mais inferior, ela sabe que está fazendo isso. Ela percebe que ela está sendo incompatível com aquela outra inteligência, com aquela outra consciência que ela está se relacionando, mas por ela ser uma inteligência, uma maturidade um pouco mais inferior, a tendência é ela se aproveitar. É instintivo, é se aproveitar. Contrapartida, também outras inteligências que são mais superiores e mais maduras, também têm os seus instintos, às vezes, mais fortes no sentido material e físico de emoções, e também utiliza-se da outra consciência para se aproveitar. Mas chega um determinado momento que esses conflitos interiores, eles são insuportáveis dentro da própria consciência e a partir daí, motivados pela incompatibilidade intelectual e de maturidade, explodem as brigas, as discussões, por falta desse equilíbrio, dessa harmonia que estava sendo mantida apenas na aparência por uma necessidade outra interior de interesses. Então é muito importante que você sempre avalie isso, porque no relacionamento, se ele não for sadio, não tem por que mantê-lo. Para não manter, para se equilibrar, para manter e se equilibrar, tem que ser harmonizado. Caso não seja, é sofrimento. É sofrimento evidente. E isso tem um custo muito grande com o tempo. Não é após o tempo, é durante todo o tempo. E esse custo é bem desagradável. Então, as pessoas, às vezes, as consciências, elas depreciam umas às outras, elas utilizam de brincadeiras sarcásticas para falar verdades, para depreciar a inteligência, a maturidade de uma pessoa ou de outra, de uma consciência ou de outra. Olhe esses sinais,
Avalie esses sinais, se estão acontecendo com você ou se estão acontecendo em você para com os outros. Seja uma consciência sincera consigo mesma, esclareça-se, tome decisões corretas, procure sempre se libertar daquilo que não é satisfatório para você. Nenhuma consciência pertence a outra, nenhum relacionamento vai e é mantido dessa maneira, porque nem é relacionamento. Se você for verificar, aquilo que é conflituoso, incompatível, não se relaciona. Isso é física, isso, né? Então, em tudo, né? Incompatibilidades não é só de consciências, de inteligências, é de tudo. Né? De qualquer coisa na natureza que seja incompatível, vai haver o conflito. Fiquem na paz, em harmonia e sempre na melhor sintonia. Até a próxima!